Nesse item, vamos estudar sistemas estruturais para edifícios de concreto armado. Vamos lá? Roda a vinheta! Bom, então vamos lá. Olha só, estou mostrando para vocês aqui uma figura. O que nós vemos aqui? Vemos um edifício, né? Esse edifício fica aqui em São Carlos e eu fotografei durante a fase de construção. Nós conseguimos identificar alguns elementos estruturais, por exemplo, as vigas e os pilares, tá bom? Bom, quando esse edifício estiver finalizado, então tiver feito toda a parte de revestimento, provavelmente nós não vamos mais identificar os elementos estruturais. Existem também edifícios onde a estrutura fica aparente. Mas o que acontece? Então nós temos aqui um arranjo estrutural, uma combinação de elementos estruturais que formou esse sistema aqui estrutural. Então é isso que nós vamos estudar agora. Como criar esse tipo de arranjo estrutural, né? Esse arranjo de elementos que forma um sistema estrutural. Então vamos lá. Como criar esse arranjo de elementos, né? Deve-se então arranjar os elementos estruturais de tal forma a gerar condições de resistência a ações verticais e a ações horizontais, né? Além disso, ao posicioná-los, né, devemos observar se existe interferência no projeto arquitetônico, né, e buscar sempre posicioná-los sem causar essas interferências. Então, na hora que eu for avaliar a posição dos pilares, a altura das vigas, devemos avaliar de modo a não interferir na arquitetura. Outro aspecto importante diz respeito a garantir a estabilidade global da estrutura, tá? A estrutura do edifício tem que resistir globalmente na direção horizontal o deslocamento causado por ações horizontais, né? Como exemplo, a ação do vento. De modo que, ao se aplicar uma ação a um dos elementos, todos os elementos que fazem parte desse subsistema possam contribuir para a capacidade resistente. Então, com essas considerações em mente, o engenheiro projetista da estrutura procura arranjar os elementos estruturais. Bom, de que modo? Por exemplo, escolher a posição dos pilares que não resulte em vigas com seções muito altas, né? Um exemplo. Bom, segundo Correia, 1991, vou deixar aqui embaixo a referência para vocês, tá? Ele indica que a idealização do arranjo estrutural está intimamente associada às ações presentes no edifício, já que o objetivo básico do sistema estrutural é coletar essas ações, controlar o seu fluxo e transmiti-las pelo subsistema horizontal e vertical até o solo. Então vamos falar sobre a descrição da estrutura do edifício, né? Vamos começar falando sobre o subsistema horizontal. Quais são as funções desse subsistema? Bom, o subsistema horizontal tem a função de coletar, né, as forças gravitacionais e transmiti-las para os elementos verticais, né? Em geral, estão predominantemente submetidos à flexão. Além disso, né, o subsistema horizontal ele deve distribuir as ações laterais entre os diversos subsistemas verticais existentes e assim se comportar como um diafragma rígido. Ou seja, o que são diafragmas rígidos, né? São elementos indeformáveis capazes de compatibilizar a resposta horizontal em todos os pontos pertencentes a um piso de forma equivalente. Então vamos para as concepções mais usuais.
Nós temos aí a concepção, primeira que eu estou mostrando, a mais simples, que é a concepção com laje plana ou laje cogumelo, tá? Então, como eu disse, é a mais simples, né? Eu tenho uma placa que coleta as ações gravitacionais distribuídas em sua superfície e as transmite diretamente aos pilares, tá? Essa placa, ela pode ser uma laje de concreto armado ou protendido, que pode necessitar, né, de aí algum tipo de concentração de material na região de resistência dos pilares para aumentar, né, a capacidade resistente e evitar a punção da laje nessa região. Outro subsistema horizontal é o subsistema com a composição placa-barra, tá? Essa concepção é formada pela combinação de placas e barras horizontais. Elas funcionam, né, como enrijecedores do subsistema horizontal e auxiliam na transmissão de ações aos pilares. Então, essa aí é a função dessas barras horizontais, tá? A distribuição da rigidez adicional, né, a distribuição, portanto, dessas barras, pode ser feita com uma grande densidade de barras que possuem seções transversais reduzidas, que a gente chama de nervuras, ou com uma pequena densidade de barras, aí com seções transversais maiores, que nós vamos chamar de vigas, tá? A utilização simultânea de materiais diferentes, como subsistemas com placas sobre vigas mostrados aí, nós podemos ter a laje mista, né, ou a viga mista. Agora, com relação aos subsistemas verticais, né? Qual que é a função? Eles têm a função de suportar os subsistemas horizontais, coletando as ações gravitacionais e transmitindo-as para as fundações, né? Além disso, ele vai compor, junto com o subsistema horizontal, né, os painéis resistentes às ações laterais. Então, vamos aí a algumas concepções. Nós temos a primeira concepção que eu estou mostrando aqui para vocês, que é utilizando apenas pilares. Perceba, né, que quando eu escolho o subsistema horizontal, diretamente eu estou escolhendo o subsistema vertical, né? Um está intimamente ligado ao outro. Então, a primeira possibilidade é eu ter pilares, então são barras verticais contínuas. A segunda possibilidade que eu tenho é o arranjo tipo pórtico, tá? Nesse tipo, o arranjo de barras é predominantemente horizontal, as vigas, e vertical, os pilares. E eles são conectados de modo a permitir a interação de forças e de momentos fletores. Então, imaginando aí que eu tenha nós rígidos, tá? A terceira concepção que eu estou mostrando aqui para vocês é quando eu utilizo paredes, né? Eu posso entender essas paredes como sendo folhas planas de comportamento predominantemente de chapa, né? Ou posso ter painéis bidimensionais treliçados de grande rigidez em seu plano. Finalmente, a última concepção que eu estou mostrando aqui são os núcleos. Tratam-se então de arranjos tridimensionais de folhas que geralmente envolvem a região de fluxo humano vertical no edifício. Então, regiões de escada, região de elevadores, tá? Muitas combinações dos tipos básicos são possíveis. Eu não preciso usar apenas um, eu posso, né, arranjá-los de maneira aí adequada e eficiente. Durante o projeto da estrutura de um edifício, trabalha-se com uma previsão de ações que estarão presentes quando ela estiver em funcionamento. E essa escolha, né, está intimamente ligado às ações presentes. Nessa figura, eu estou mostrando para vocês o arranjo estrutural em planta e em corte. Então, olha só o que acontece. Estou mostrando aí a ação do vento, né? Uma ação lateral.
e ela vai ser distribuída pelo diafragma rígido entre todos os elementos do subsistema vertical e vai aí resistir a essas ações laterais. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela, né, que relaciona aí os sistemas estruturais para edifícios com o número de pavimentos. Então, se eu tiver um edifício até 15 pavimentos, né, é possível adotar um sistema estrutural para o pavimento constituído por lajes maciças e vigas e como subsistema vertical, pilares. Agora, se o nosso edifício tem 20 pavimentos, bom, aí eu já preciso ou de pórticos ou de paredes, com a finalidade de absorver as ações horizontais de vento. Para um número maior de pavimento, o que eu faço? Eu busco utilizar, né, a região dos elevadores para constituir o núcleo rígido de concreto. Bom, pessoal, esse vídeo é mais curtinho, foi um vídeo só para mostrar para vocês aí um pouco sobre os sistemas estruturais em concreto armado, tá? Então, é uma parte mais informativa. Agora, no próximo vídeo, vou mostrar para vocês de uma maneira mais detalhada como chegar a esses arranjos estruturais, tá? Como seria um passo a passo para criar um arranjo estrutural, né? Para fazer o lançamento da estrutura, o que nós vamos chamar de concepção estrutural. Então, te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Tchau, tchau!